aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí suave na nave, de boa na lagoa, aliás, todos estejam de boas. Para o tema de hoje, a gente vai dar início aqui nesta aula a algumas questões relacionadas à recessão que a gente tem observado no Brasil, especialmente ao longo do ano de 2015. Obviamente que para falar deste assunto a gente tem que levantar algumas questões de âmbito histórico, especialmente relacionadas à estrutura econômica, porque ela, em boa parte, vai ajudar a gente a entender o porquê desta recessão no Brasil, que na verdade, especialmente para as pessoas que nos acompanham que têm um pouco mais de idade, vão perceber que não tem nenhuma novidade, né? Processos recessivos no Brasil têm sido uma constante ao longo aí das últimas décadas. Tá? Porque isso tem a ver com a nossa estrutura socioeconômica. E aí, para a gente falar disso, eu começo abordando este assunto, obviamente levantando algumas características gerais da economia brasileira, pensando no horizonte atual. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país rico. É claro que alguns aí, especialmente as pessoas que estejam com os seus corpos mais leves, especialmente se estiverem carregando carteiras vazias, vão duvidar um pouco desse fato. Mas é verdade, o Brasil é um país rico. Se você não ficou rico, você pode ter algum problema, né? Mas a gente está falando aqui de um país que tem um produto interno bruto de 2 trilhões 350 bilhões de dólares. E alguns podem se perguntar, isso é pouco, isso é muito, isso é bastante? A verdade é muito. Se a gente pegar aí na média mundial, é claro, os Estados Unidos são o primeiro. O PIB aí, estimado tanto pelo FMI quanto pelo Banco Mundial, está estimado em algo entre 17 e 18 trilhões de dólares. Claro, é muito mais do que o Brasil. Por isso são a maior economia do mundo. A União Europeia tem mais ou menos o mesmo valor, né, por volta de 17 trilhões, um pouco menos. A China hoje 10 trilhões e o Brasil, sétima maior economia do mundo, tanto nos índices do FMI quanto do Banco Mundial, você tem aí mais ou menos este valor aqui. Obviamente, em função de ser a sétima maior economia, então a gente pode considerar que é bastante, né? Outros países, mesmo como a Itália, como o Canadá e outras nações consideradas ricas, têm um PIB inferior ao brasileiro. Então, realmente, o Brasil é, de fato, uma das nações mais ricas do mundo e a tendência é que nos próximos anos, em função do tamanho da sua população, da melhoria dos indicadores socioeconômicos, como a gente tem observado nos últimos anos, a redução das disparidades sociais, é claro que o Brasil vai começar a ver uma evolução desse PIB. Claro que nesse ano de 2015 a gente tem uma retração na economia, então isso vai fazer com que o PIB não apresente os mesmos índices de crescimento dos últimos anos, mas deve continuar crescendo. Isso é uma tendência. E isso vai fazer com que ao longo dos anos o Brasil naturalmente ultrapasse aí as nações que estão logo acima, que são a Grã-Bretanha e a França, né? Aliás, num intervalo pequeno ali entre 2011 e 2012, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia e manteve esse índice até recentemente, em função aí do processo recessivo e da alta do dólar. É claro que o Brasil acabou aí recuando de novo nesta posição. Mas, em função da sua dimensão econômica, vai acabar naturalmente ultrapassando aí e alcançando outras nações aí que estão mais à frente, né? Então, percebam que essa é uma informação importante, né? Saber que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Outra coisa, nós temos uma força de trabalho ou população economicamente ativa, isso significa aquela população que está em condições de executar funções remuneradas, estando ela empregada ou não. Então, e é claro que aqui podem haver divergências em relação a qual a faixa de idade dessa população. Alguns índices anteriormente davam indicadores de que a partir dos 10 anos de idade você já poderia constituir a PEA, né? E em outros mais recentes a partir dos 15 anos. Claro que aqui a gente vai considerar especialmente a faixa da população a partir dos 15 anos de idade, né? E isso seguindo aí algumas tendências dos estudos feitos pelo IBGE e por outros órgãos, até porque antes dos 15 anos, né? Aliás, o trabalho ele só é regulamentado a partir dos 14 anos de idade e ainda assim na condição de aprendiz, né? Então percebam que a gente segue este indicador. E esse indicador, mesmo assim, nos mostra uma força de trabalho aí que hoje está em mais de 100 milhões de pessoas. Então é muita coisa. Aliás, é uma das maiores forças de trabalho que a gente tem no mundo. Então, isso também contribui significativamente, né, se essa população aí, a maior parte dela esteja potencialmente empregada, é claro que isso vai trazer um mercado consumidor que é um dos maiores do mundo. E, de fato, o mercado consumidor brasileiro também é um dos maiores do mundo.
né? Então esse é um outro fator importante. Nós temos uma população economicamente ativa muito grande e em crescimento, tá? Outro detalhe, exportações. Claro que comparado com outros países de mesma dimensão, né, entre os mais ricos, nós não temos o mesmo nível de exportações de outros países aí que conseguem atingir cifras bem mais elevadas. Mas, de qualquer forma, o que nós temos observado desde os anos 90 é que o Brasil tem evoluído nas suas exportações, né? E hoje a gente chega a um valor, uma cifra aí mais recente, algo em torno de 230 bilhões de dólares. Então também o Brasil é um exportador, tá? Então, claro, poderíamos ter um nível de exportação maior, claro, mas em função de alguns fatores que eu vou discutir daqui a pouco, a gente não tem um nível aí mais elevado. Mas, de qualquer forma, essas cifras são significativas. Outros detalhes aí associados às nossas dívidas. Bom, nós temos hoje uma dívida bruta aqui, dívida externa, em torno de 260 bilhões. Né? E aí é claro que a gente tem que também levar em consideração outro fator. Nós temos hoje reservas internacionais estimadas em 370 bilhões de dólares. Aliás, as reservas formadas aí especialmente por títulos da dívida pública de alguns países aí, incluindo os Estados Unidos. Então percebam que o Brasil aí tem reservas financeiras que estão entre as maiores do planeta. E isso é derivado, obviamente, de uma política fiscal aí que vem sendo adotada desde os anos 90, como, por exemplo, a acumulação de reservas, a regulamentação do mercado financeiro, que inclusive nos fez, num primeiro momento, se safar da crise de 2008, né, entre outros fatores associados à regulamentação econômica, e que, obviamente, fizeram com que o Brasil aí se destacasse mundialmente em relação ao seu sistema financeiro, a regulação da economia, diferente de outros países, e aí incluindo os Estados Unidos e países da União Europeia, que não têm um nível de regulamentação tão bom. Então, esses fatores fizeram com que o Brasil, por exemplo, acumulasse reservas e fizesse com que o valor das suas reservas fosse maior do que o da dívida, o que em parte explica o fato do Brasil ter conseguido aí recentemente anunciar a quitação da sua dívida externa, que é algo que faz parte da história do Brasil, especialmente aí quem viveu durante os anos 70, 80, aí, quem é mais velho ou que já conversou com pais, parentes, enfim, deve já ter ouvido nessas conversas a palavra dívida externa, porque fazia parte do nosso cotidiano diário, se discutia muito isso como um dos fatores responsáveis pelo subdesenvolvimento, pelo atraso brasileiro, enfim, porque as dívidas iam se acumulando, o Brasil em alguns momentos chegou a dar o calote nessas dívidas, nos anos 80, por exemplo, a gente teve várias crises da chamada moratória da dívida externa, o Brasil não tinha dinheiro, teve que decretar a moratória para sua reestruturação financeira, né? E hoje a realidade é bem diferente nesse sentido. Mas a gente tem outro aspecto também importante, que é a chamada dívida pública, ou seja, todos os gastos das instâncias públicas, seja do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. E hoje ela está estimada em mais ou menos 55% do produto interno bruto, pensando especialmente aí na dívida pública federal, né? E é claro que esse é um fator importante, porque algumas nações que tiveram problemas com a sua dívida pública, como a Grécia, que hoje tem quase 200% do PIB de dívida pública, ou seja, tudo que ela gasta no setor público é muito mais do que toda a riqueza gerada pelo país. Portugal, a mesma coisa. A Itália está aí num índice bastante elevado. Enfim, mesmo os Estados Unidos, que tem aí uma dívida altíssima, né, chegou aí a quase anunciar recentemente a incapacidade de manter os seus serviços todos, né? Chegou num determinado momento até que ela teve que fazer cortes temporários, mas em função da sua dimensão econômica, da capacidade de emitir dólares também, isso, digamos assim, amenizou a situação dos Estados Unidos. Mas países como o Brasil e a maioria das nações tem que observar esse dado de dívida pública, porque quando esta dívida pública ela salta, né, para um índice muito próximo do valor total do PIB, você tem um cenário muito perigoso, né? Tanto é que, por exemplo, no caso da União Europeia, o limite estimado para a dívida pública é de 60% do PIB, não pode passar disso. E o Brasil aí, nos últimos anos, tem se mantido em alerta porque a dívida pública aumentou muito, né? Claro, é necessária a existência de serviços públicos como saúde, educação, transporte, energia, né? Mas
a partir do momento em que isso pode comprometer as finanças públicas, né, você já aí tem um problema bastante sério, né? Então, percebam que esse aqui faz parte de um quadro geral de um estado atual da economia brasileira, né? Então, essas são algumas informações importantes. E aí, a gente tem que analisar, além desse estado atual, considerando especialmente o que eu disse para vocês, que o Brasil é um país muito rico, né? Um país que tem uma capacidade de geração de renda, de capacidade de geração de riquezas muito grandes, nós temos alguns fatores estruturais que fazem com que o Brasil entre, né, tenha entrado aí no horizonte aí do final de 2014 e início de 2015, nesse processo de recessão, né, que ainda deve se arrastar por algum tempo. E é claro que estes fatores não ajudam a explicar apenas esta crise atual. Ela vai ajudar a explicar outras crises anteriores. Processos que a gente percebeu, por exemplo, em 2002, no meio de um processo eleitoral, quando saiu o Fernando Henrique e entrou o Lula, né? E aí você tinha uma insegurança muito grande do mercado financeiro, do setor empresarial, né? Uma vez que você tinha uma transição de um governo mais para a direita para um governo mais para a esquerda, né? Pelo menos naquele contexto, né? Então, isso aliado a outros fatores, né? A estrutura do Estado brasileiro naquele momento, as prioridades dadas naquele momento, que ajudaram também a explicar a crise. Então, enfim, e isso vai se repetir em outros momentos, né? Na crise de 99, com a desvalorização cambial do real, nas crises dos anos 70, 80 e 90. Então, existem fatores cíclicos que ajudam a explicar o porquê do Brasil ter, às vezes, no meio de períodos de prosperidade, esses períodos de crise que, na verdade, são fatores estruturais até do capitalismo, né? Talvez vocês aí, se tiverem acompanhado outras aulas de atualidade sobre a crise de 2008, que, aliás, são muito importantes, você vai perceber que você também tem fatores estruturais associados ao capitalismo e que não deixariam de afetar o Brasil. Mas voltando aos nossos fatores estruturais, as chamadas crises cíclicas, né? Então, faz parte do capitalismo estes ciclos de crescimento e ciclos de crise, especialmente em função de um sistema, né, de um sistema econômico e político, enfim, que ao produzir, por exemplo, disparidades, desigualdades do ponto de vista econômico e social, ele não vai conseguir contemplar as expectativas de todos e, nesse sentido, você vai ter muitas vezes aí, em função disso, crises cíclicas. Então, você teve crises cíclicas, períodos de crescimento nos anos 60 e 70 no Brasil, depois de 73 com o choque do petróleo, o Brasil entra num processo de crise, a crise se agrava em 79 com o segundo choque do petróleo e o Brasil vai passar por um longo período de crise, obviamente também associado à estrutura econômica que se construiu a partir da ditadura militar e que a gente poderia até simbolizar numa frase do Delfim Neto, que chegou a ser ministro, né, nos anos 60 e 70, aliás, ministro da economia brasileira, e que ele dizia, né, primeiro a gente tem que fazer o bolo crescer para depois dividir, e é claro que para uma boa parte da população brasileira, este bolo que cresceu não foi dividido, né, isso tem até a ver com outro fator que eu vou comentar daqui a pouco, né. Então percebam que você tem esses períodos aí, o Brasil cresce de uma maneira vigorosa em alguns momentos, depois, as nossas próprias questões estruturais, como a própria desigualdade social, ela vai fazer, por exemplo, com que este crescimento seja, digamos, de uma certa forma até ilusório, né? Porque as desigualdades sociais, a nossa estrutura econômica vai expor os nossos problemas e acaba colocando um país numa crise que não permite um crescimento sustentado de longo prazo. Outro detalhe. O papel do Brasil na divisão internacional do trabalho ou na divisão territorial do trabalho. Como a gente sabe, o Brasil historicamente esteve ligado a alguns ciclos associados, em primeiro lugar, à nossa história colonial. Então, nós, em primeiro lugar, estivemos associados a um país fornecedor de matérias-primas, especialmente da madeira, do pau-brasil. Aliás, isso explica em certa parte porque o nome do nosso país é brasileiro. E, nesse sentido, brasileiro, né, primeiramente como um cara voltado para a extração do pau-brasil ou da brasa, né? Então, num primeiro momento você tem esse tipo de estrutura, depois o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo da mineração, depois o ciclo do café, e aí já pegando o nosso período independente,
né, o pós-colonial, durante o século XIX e princípios do século XX, quando a gente tem o período republicano. Então percebam que, aliás, esse é um fator interessante, né? O Brasil, historicamente, sempre esteve ligado a ciclos ciclos econômicos associados a produtos do setor primário da economia, da indústria extrativa, né, do setor extrativista, do setor agropecuário. E esta é uma característica que até hoje marca o Brasil. Nós somos muito fortes no setor primário da economia, né? E isso tem a ver com o papel que cabe e sempre coube ao Brasil dentro da divisão internacional do trabalho, né? Primeiramente, lá na história da divisão internacional do trabalho, você tem as colônias e as metrópoles, depois os países industrializados e não industrializados, como foi o caso do Brasil, depois você teve aquela estrutura, né? Primeiro mundo, segundo mundo, países socialistas, e o terceiro mundo, que hoje a gente chama de países em desenvolvimento. Então, percebam que o Brasil, nesse sentido, na divisão internacional ou territorial, está ligado aí a uma posição que a gente pode até considerar como uma posição no contexto dos países chamados periféricos. E isso faz com que no papel que nos cabe neste latifúndio que é o mundo, nós somos fornecedores de produtos do setor primário, de produtos que não têm uma tecnologia tão avançada, e nós, nesse sentido, também somos submetidos ao papel de compradores de tecnologia. E isso também ajuda a explicar por que o Brasil não tem um PIB maior, né? Não consegue gerar riquezas de maior valor agregado, né? Então, até hoje, somos grandes exportadores de soja, de minério de ferro, de algodão, de cana-de-açúcar, enfim, produtos e vários minérios, né? Outros minérios. Então, somos grandes exportadores de produtos primários e produtores de produtos primários. Mas não somos, por exemplo, ainda grandes produtores exportadores de produtos industrializados ou com maior grau de sofisticação. Obviamente, isso faz com que os nossos produtos, por terem menor valor agregado e envolverem etapas de produção não tão sofisticadas, fazem com que nós não tenhamos um papel ainda de destaque. Outro detalhe, composição da nossa força de trabalho. E aí, é claro que a gente tem que pensar no aspecto da formação e no aspecto socioeconômico, né? Quando a gente pensa no aspecto da formação, da força de trabalho, da nossa população economicamente ativa, em função das disparidades sociais que se produziram no Brasil ao longo da nossa história, primeiramente por termos quase 400 anos de escravidão, uma estrutura extremamente desigual e perversa, posteriormente, pela falta de acesso da maior parte da população a algo que é fundamental para a estrutura econômica do mundo, chama-se educação, né? Nós temos uma formação educacional extremamente deficiente, né? E nesse sentido, quando você tem uma formação, um histórico de um acesso ou uma formação educacional deficiente, ou mesmo quando chegue a parcelas da população, ela não atende plenamente, né, ao propósito de ter uma formação completa e integral, você vai criar problemas, inclusive na estrutura econômica, né? E a gente tem percebido ao longo das últimas décadas, né, isso está já mais do que provado, países que têm uma formação educacional mais completa, mais elevada, geralmente são os países que hoje estão aí na liderança mundial da inovação, do desenvolvimento tecnológico e até dos processos econômicos. E nesse sentido o Brasil ainda deixa muito a desejar, né? Nós temos aí um número muito elevado de analfabetos, né? Mais ou menos aí 14% da população, segundo alguns dados aí recentes, então é muito alto para a média mundial, né? Alguns países têm analfabetismo quase zero, ou zero, né? Além disso, nós temos um analfabetismo funcional muito grande, né? As pessoas mesmo frequentando os anos iniciais do ensino fundamental e às vezes alguns até chegam ao ensino universitário, a formação inadequada, incompleta, fazem com que mesmo, por exemplo, pessoas que cheguem ao ensino superior, muitas vezes tenham dificuldades em analisar uma tabela, em interpretar um texto, em tomar uma decisão. E isso tem tudo a ver com a formação, né? Não só a formação profissional, a formação para o emprego, mas a formação geral, né? Porque, aliás, é por isso que as pessoas têm a educação, né? Não é só para formar para o trabalho, né?
mas também para fazer as pessoas aprenderem a pensar, a tomar as melhores decisões, o que obviamente vai ter impactos por toda a sociedade. E nesse sentido, esse é um dos pontos que causa um grande entrave para o desenvolvimento do Brasil, né? Além do que, nós temos uma estrutura extremamente desigual, associada, obviamente, à concentração de renda, né? Somos um país aí que, durante muito tempo, até bem pouco tempo atrás, era considerado o país mais desigual do mundo. Ou seja, uma pequena parte da população ficava com a maior parte da renda, enquanto a maior parte da população estava ali tendo que dividir, digamos assim, um pedacinho do bolo. Então, nesse sentido, a frase do Delfim Neto caiu por terra, né? Aliás, eu colocaria esta frase aí no contexto das frases que não deveriam ter sido ditas na história, né? Para não provocar esse tipo de, digamos assim, de vexame, né? Porque, obviamente que, especialmente no período militar, o bolo cresceu muito para as classes médias das áreas urbanas mais adensadas, para os profissionais com diploma de nível superior, uma pequena parte da população brasileira, na verdade, né? E que, obviamente, usufruiu muito das benesses do processo ditatorial e que, obviamente, por se sentirem beneficiadas até nesse sentido, algumas até acabam sendo defensoras, né? E obviamente, não estavam destituídas dessas benesses, como a grande maioria da população brasileira esteve, né? Até porque a nossa estrutura aí perpetuou essa estrutura desigual, né? Então percebam que aí você tem fatores estruturais aí associados às disparidades socioeconômicas, à concentração de renda e a fatores, como eu falei para vocês, né? Especialmente a educação. Outro detalhe, a estrutura produtiva, né? Ou seja, aquilo que nós produzimos, que nós geramos como riquezas, né? Que tipo de coisas que nós fazemos, né? Que fazem com que o Brasil tenha essas características hoje. Primeira coisa, né? Eu já até comentei bastante com vocês, commodities. Commodities, produtos aí do setor agropecuário, do setor mineral, do setor extrativo vegetal, que tem algum valor aí no mercado internacional. Então, soja, milho, trigo, batata, sorgo, ou então carne bovina, carne suína, ou então a madeira, esses produtos que são do setor primário, né? Ou seja, produtos que não precisam ter um grau de processamento industrial, ou quando eles têm, é um grau muito baixo, né? Não passam por tantos processos industriais, né? E obviamente que por conta disso não tem um valor agregado muito alto. Por quê? Quanto maior o número de processos industriais pelos quais passa um produto, você tem mais etapas de produção, você tem mais complexidade e por isso você pode atribuir um preço maior, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, que é muito mais interessante você exportar uma chapa metálica com, por exemplo, um teor X de aço e um teor X de carbono, né? Que aí você passou por um processo industrial mais sofisticado do que, por exemplo, exportar o minério bruto. Porque um vai ter um preço X, né? E uma chapa metálica vai ter um preço X vezes 2, vezes 3, vezes 5, não sei, né? Então percebam que, nesse sentido, a exportação de commodities nem sempre é vantajosa. Eu posso dar o seguinte exemplo aqui para vocês. Digamos que você quer comprar um computador, né? Você é um fazendeiro que quer comprar um computador, um netbook, digamos assim. E você tem o seu vizinho fazendeiro que também quer comprar um computador, né? Um netbook. E aí, você é um produtor, digamos, de cenoura. Vamos dizer que você planta cenoura na sua propriedade. E o seu vizinho, ele fabrica chips de silício para vender para a indústria eletrônica. E aí você vai tentar fazer a compra vendendo as suas cenouras. Digamos que o notebook que vocês dois querem comprar custe R$3.000, né? E que o preço lá, para você conseguir R$3.000, você vai ter que vender aí, digamos, 20 toneladas de cenoura, né? Você vende as suas 20 toneladas de cenoura e aí você consegue os R$3.000. O seu vizinho que fabrica um chip, ele fabrica um chip extremamente sofisticado, por exemplo, ele poderia até ter um processador, né? E o processador, por exemplo, pode chegar a custar aí, vamos pôr um valor aí, R$600, R$700. Ou seja, aquilo que você demandou um trabalho gigantesco para juntar 2, 3, 4 toneladas de cenoura, o cara ali com 2, 3 chips pequenos vendidos ali para o mercado, digamos, né, com um volume, né, muito menor, ele consegue ter um ganho muito maior.
Porque aquele equipamento é muito mais sofisticado, envolve mais etapas do processo de produção, dos conhecimentos que aquele cara teve que ter, por exemplo, num curso de engenharia de 5, 6 anos, todo o preparo, né? Então, percebam que envolve muita tecnologia, né? Então, nesse sentido, o cara que vai exportar a cenoura ou as commodities em geral, ele vai ter que vender muito mais para conseguir a mesma quantidade de dinheiro do que um cara mais voltado para a indústria, né? Então, por exemplo, o que é mais vantajoso em termos de volume de dinheiro exportar, né? Soja ou automóveis? Claro que são os automóveis, né? Porque um automóvel custa muito caro, né? 35, 40 mil, né? Claro que no mercado externo o preço é um pouco diferente, mas percebam que este é um dos grandes problemas, né? O Brasil é fortemente dependente dessas commodities até hoje, né? Só que as commodities, elas não geram o mesmo volume de recursos que se, por exemplo, o Brasil exportasse produtos industrializados, né? Então, esse, aliás, é um dos grandes desafios do Brasil hoje. Outro detalhe, capitais e recursos externos, né? O Brasil aí, na constituição do seu parque industrial ali, em meados ali dos anos 40 principalmente, né, no fim dos anos 30, né, mas ali no contexto da era Vargas, no contexto da entrada do Brasil no universo da industrialização, especialmente com a instalação da CSN lá em Volta Redonda, que vai implantar uma indústria de base no Brasil, nós fomos muito dependentes e ainda somos até hoje de capitais, de recursos de tecnologia externa. E não é coincidência que nós tenhamos, por exemplo, a figura das chamadas multinacionais muito presentes no Brasil. Porque, de uma certa forma, foram as multinacionais que deram um grande suporte para o desenvolvimento industrial do Brasil e até hoje elas correspondem à maior parte da nossa produção industrial. Então, esse é um outro detalhe, né, associado à nossa estrutura produtiva. Somos muito dependentes de capitais, de recursos de tecnologia externa ainda. E esse é um outro fator que nos impede de se desenvolver plenamente. Até porque, como as empresas não são daqui, são multinacionais, as prioridades delas não são apenas o Brasil, né? Estão principalmente ligadas aos interesses das suas matrizes, né? Então, esse é um outro detalhe. Dependência tecnológica, né? Como eu falei para vocês, em função de fatores estruturais associados à nossa força de trabalho, né? No quesito aí, por exemplo, educacional, em função da nossa estrutura produtiva dependente de capitais e recursos externos, também produziu aí ao longo da história uma dependência tecnológica. Ou seja, a maior parte do que nós consumimos de tecnologia não é criada, não é gerada no Brasil, e sim em outros países. Então, por exemplo, se você vai criar, digamos, uma indústria, seja de refrigerantes, ou uma indústria de autopeças, ou então uma indústria de plásticos, tudo isso vai depender de máquinas, vai depender de tecnologia, muitas vezes compradas no exterior. Porque nós não temos ainda, por exemplo, uma chamada indústria de bens de produção, que são as chamadas indústrias que fabricam equipamentos para a indústria, ou seja, é a indústria da indústria, a indústria de bens de produção. Em função de nós não termos um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande, nós ainda compramos produtos e serviços do exterior. E isso, é claro, sempre nos coloca uma posição, em termos tecnológicos, sempre atrás de outros países mais avançados. E é claro que isso, no nosso dia a dia mesmo, a gente pode perceber esse fator, né? Quando você, por exemplo, vai comprar um produto eletrônico, um produto de informática, esses produtos geralmente vêm com um preço bem mais alto, né? Porque além da carga tributária no Brasil que existe, que é elevada, e isso é parte da verdade, né? Você tem também aí as taxas de lucro, as margens de lucro das empresas multinacionais que estão operando no Brasil e que, é claro, em função de ter mais lucros, de ter mais ganhos, aplica margens de lucro muitas vezes superiores à média mundial, né? Então, por exemplo, se a margem de lucro nos Estados Unidos é X, aqui no Brasil geralmente é X vezes 3, X vezes 4, X vezes 5 e por aí vai. Então, é claro que isso tem a ver com a nossa dependência tecnológica, porque ou nós compramos esses produtos desses fornecedores de fora, ou nós vamos ter que desenvolver tecnologia nacional, o que historicamente a gente já percebeu aí que não tem sido muito bem sucedido, né? Eu vou dar um exemplo para vocês com a indústria de informática, né? Durante o período ali do final da ditadura militar e início da República, nós tínhamos uma chamada Lei de Reserva de Mercado,
né? Ou seja, o governo brasileiro fechou as portas para a importação de produtos de informática, praticamente, né? Então, ela obrigou, de uma certa forma, a nós consumirmos tecnologia nacional nos nossos processos aqui, se a gente quisesse, por exemplo, ter acesso a produtos de informática. Por um lado, isso estimulou o setor eletrônico, né? Especialmente aí porque o setor bancário precisava da indústria eletrônica, investiu bastante dinheiro e o Brasil até teve um setor de informática voltada para o setor bancário que chegou a ser um dos mais avançados do mundo, né? Mas isso, por um outro lado, criou uma defasagem tecnológica muito grande, né? Porque esse é um outro problema associado aos processos industriais e à inovação tecnológica, né? Se você se fecha, você também deixa de ser competitivo, né? Então percebam que isso cria um dilema, né? Então tudo isso tem a ver com a nossa dependência tecnológica, né? E é claro, com a falta de investimentos no setor de inovação tecnológica, né? É claro que por mais que o governo invista em inovação e desenvolvimento tecnológico, na maioria dos países quem faz esses investimentos é o setor privado, né? Que dá um grande estímulo, né? Então percebam que você tem um outro fator aí associado à dependência tecnológica. E por último, a competitividade, né? Ou seja, em função do Brasil não ter muitas vezes uma formação educacional adequada, né, para formar uma massa crítica, uma mão de obra altamente qualificada e que possa ser altamente remunerada e, mais do que isso, formar um mercado consumidor forte, que possa ter aí um fator de empregabilidade, por exemplo, bastante significativo, em função da nossa indústria estar voltada muitas vezes para o setor primário da economia ou para os setores onde você não tem tanto desenvolvimento tecnológico, em função dos nossos investimentos em pesquisa ainda não serem similares ao de países mais avançados, em função de nós termos problemas estruturais no Brasil, como as deficiências em transportes, em comunicações, em fontes de energia, né, associadas ao chamado custo Brasil, né, com uma carga tributária que muitas vezes não reflete o valor real, né, do custo de produção, entre outras coisas, né, você faz com que a nossa competitividade seja muito baixa ainda, né? Então isso também cria um gargalo, né? Isso até tem um nome, né? O custo Brasil, né? Então, por exemplo, o cara daqui que vai exportar produtos agrícolas, né? Se você, por exemplo, transportasse essa carga de trem, que é muito mais barato ao invés de transportar por rodovia, com certeza esse custo seria menor. Se a operação da zona portuária fosse mais eficiente e moderna do que a que é hoje, o custo ainda cairia um pouco mais, né? Se o Brasil tivesse um acesso mais fácil aos mercados externos aí, por companhias de navegação mais eficientes, você teria ainda uma redução menor. Então percebam que, além do que, nós temos a chamada carga tributária, né, que é um fator importante. Então tudo isso vai fazendo, né, com que nós percamos competitividade, né? Então é claro que aí quando eu falei de carga tributária, né, a gente tem que tomar um certo cuidado. Nós não temos a maior carga tributária do mundo, aliás, nós estamos atrás até de alguns países mais avançados, né? Na Europa Ocidental, por exemplo, alguns países têm uma carga superior a 40%, né? Então, a carga tributária muitas vezes ela é vendida pela mídia, né, como principal fator, mas ele não é o principal fator, né? Isso desvia outras questões relevantes, né, como as margens de lucro, como a falta de investimentos em setores estruturais aí da sociedade, como a educação, né, como a infraestrutura, né, enfim, tá? Mas nós temos aqui alguns dos fatores estruturais que ajudam a explicar o porquê desta crise não ser algo, digamos, inesperado, tá? Esta é uma primeira parte. Numa próxima aula eu vou falar aí de algumas consequências, né, desses fatores estruturais, ainda discutindo um pouco isso, tá? Então, por enquanto, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desses fatores e espero que vocês continuem nos acompanhando nas próximas oportunidades, tá bom? Até mais!